Bom, vamos lá. Boa tarde a todo mundo que está assistindo agora ou daqui a pouco depois. Hoje é nosso último dia do nosso terceiro simpósio de engenharia do Núcleo Aracaju e a gente vai iniciar a sessão com a roda de conversa com a Valdilene e a Maristela. Aí eu peço que vocês se apresentem para o pessoal conhecerem vocês e aí a gente já pode prosseguir com o nosso tema, que é diversidade cultural e igualdade de gênero. E aí fica a critério de vocês, quem quiser se apresentar primeiro. Bora, Maristela, vamos pela ordem alfabética. Vamos embora. Maristela Santos, eu sou advogada, atuo com o direito de família e agora também consultoria de realities, também por conta da questão da lei de proteção de dados. Então, a gente está fazendo uma assessoria nesse público também. E, ao longo do tempo, ao longo da vida, vim acumulando experiências com povos e comunidades tradicionais, especificamente mais voltada à população de terreiro, mas também cheguei a atuar com a população do segmento da pesca, tanto no estado de Sergipe quanto fora daqui. Fiz abordagens em relação ao Plano Nacional de Sustentabilidade de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, que foi implementado desde o ano de 2013. Então, assim, a gente vem numa discussão aí, quando vocês oportunizam a relação da diversidade cultural, igualdade de gênero, e, ao mesmo tempo, com o recorte de sustentabilidade, então é uma fala muito oportuna para os tempos que vivemos, cada vez mais sentindo a necessidade realmente de avançar nessas discussões. Valdilene. Então, boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com minha colega aí, Maristela querida, que é antiga, né, parceira nessas lutas aí da evolução da humanidade. Eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada de família e criminalista, e eu atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, que é uma instituição sem fins lucrativos e está aí para fortalecer a luta de prevenção, combate e enfrentamento à violência de gênero, que é aquela violência que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. Dentre outras coisas, eu também sou escritora, sou palestrante, sou ativista negra e faço parte de alguns coletivos e movimentos sociais com essa finalidade mesmo, básica, de mudar o mundo, né? Só isso, né, Maristela, que a gente quer. Coisa basicona. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. Certo, então a gente já pode dar início ao debate, né, a roda de conversa sobre a diversidade cultural e igualdade de gênero. E também fica a critério de vocês, quem quiser iniciar. Pode começar, Maris. Vamos embora, então. Eu trouxe aqui, na verdade, uma abordagem, assim, até para tentar dar um norteador, porque o assunto ele é amplo, né? Então eu vou mais pelo prisma cultural, acho que vai ficar uma coisa mais interessante, até porque a Val, pelos anos que tem nessa questão de gênero, né, e dessa militância com a questão da mulher, então ela vai talvez fazer um recorte aí bem legal. Então vamos lá. Em relação à diversidade cultural, a gente vem desde 2007 uma grande luta, né, Brasil afora e conversando com outras pessoas também, tentando colocar exatamente o grande marco de importância de compreender a diversidade de culturas, de compreender, além da tolerância, o respeito. Porque uma coisa que a gente fala, e fala sempre nas construções de políticas públicas nacionais, é de nada adianta tolerar sem respeitar. Tolerar é como se ecoasse para a gente a fala do suporto o outro, suporto a cultura do outro. E, em verdade, a gente vem trazendo uma discussão para respeito ao outro, até porque cada um de nós tem um pouquinho desse outro em si. Então, a partir do momento que a gente compreende o ser nessa plenitude e na compositiva até das construções civilizatórias, em especial quando a gente fala de Brasil, o povo brasileiro ele é diverso na sua essência, na sua compositiva,
Então, falar sobre tolerância é, na verdade, vamos dizer assim, minimizar, é uma discussão que a gente tem tido assim há muito, as nomenclaturas. Falar de tolerância, na verdade, minimiza um pouco da carga necessária e da vontade necessária da mudança e da sustentabilidade, aonde o respeito é realmente o propulsor de mudanças, né? A gente trabalha também aqui com duas visões, né? Muito se fala o seguinte: o ser humano, os direitos humanos, a sustentabilidade do humano. Mas a gente traz um conceito que ele é advindo da questão da saúde coletiva, que ele fala sobre humanitude, e volta mais uma vez a essa questão da natureza do próprio homem, da natureza diversa do próprio homem, e que ele traz o conceito de quê? De ligação desse com o mundo, na perspectiva ecológica, porque o homem não é um ser desassociado. Então, todas as suas práticas e as suas formas de manifestar saberes e tradições culturais precisam e devem ser respeitadas. Estamos passando por um momento, e que eu não falo que é hoje, esse momento de hoje, vamos dizer assim, é a eclosão de tudo aquilo que a gente vem falando e que outros antes de mim já falaram também, seja nas rodas nacionais, das quais a gente teve oportunidade de fazer política pública com esses povos tradicionais de terreiro, com o povo da pesca, com os irmãos indígenas, a gente vem falando exatamente de um ponto crucial. Volta-se novamente a questão de não é só o homem, mas a humanitude, o conceito ampliativo desse homem, como ele se adequa e, ao mesmo tempo, como ele consegue respeitar essa vivência coletiva, olhando para o outro e respeitando o que o outro traz de carga cultural. Vou tentar minimizar aqui um pouquinho, tentar sintetizar um pouquinho, para a gente trazer um exemplo na prática, tá? A gente vem elencando aqui, eu suscitei aqui 2 pontos aí da questão do desenvolvimento sustentável, que seria a educação, né? A educação de qualidade, o fomento da educação de qualidade, e, ao mesmo tempo, a questão do alcance dessa igualdade de gênero para mulheres, para as meninas, e por que não dizer também para homens, né? Na busca da equidade, muito mais do que igualar, mas equanimizar, fazer com que a gente tenha um contraponto, não de inimigos, não de lutas radicais entre homens e mulheres, mas sim uma compositiva entre homens e mulheres, ressalvadas as especificidades de gênero, e que o gênero hoje também, a Valdilene mais adiante ela vai falar, a gente tem outros recortes interpretativos da situação gênero, né? Então você não tem só o homem, só a mulher numa perspectiva, hoje você tem várias perspectivas desse trato. Então, quando a gente trabalha a diversidade cultural, a gente pensa nas seguintes questões. Um exemplo bem prático. Nós temos um terreiro, por exemplo, de candomblé, que, na atualidade, ele comporta ainda as tradições praticadas ancestralmente, advindas da África, mas que encontram aqui no Brasil outras facetas e que foram adaptadas. Então, a gente costuma dizer que o candomblé no Brasil há uma diferença muito, 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 muito grande do que é praticado, por exemplo, de um candomblé na África. Vem-se uma tradição em que, na África, o patriarcado ele é o elevado. E quando se chega no Brasil, a gente tem exatamente uma opositiva, porque no Brasil, a lógica do candomblé é o matriarcado, onde a mulher é a organizadora social, é aquela que conversa, é aquela que faz a gestão, é aquela que, inclusive, em tempos da escravidão, de fim escravidão, colocou homens para trabalhar com o tabuleiro de acarajé, por exemplo, nas ruas de Salvador, e que hoje, né, não se vê mais nessa proporção. Inclusive, hoje, um homem vendendo acarajé, muitas pessoas entram na baila dos seus preconceitos, sem conseguir perceber das origens dessa situação, das quais as mulheres principiam esse discurso exatamente em face do matriarcado
que lhes é ancestral aqui no país. Observando essa prática, a gente aprofunda determinadas relações aonde se encontra sustentabilidade, tanto ambiental, aonde práticas tradicionais, que antigamente você via, por exemplo, terreiros com descartes de resíduos animais, de resíduos biológicos, em quaisquer locais, e muitos ainda, infelizmente, ainda não mudaram algumas das concepções, mas os que mudaram já estão fazendo, inclusive, até, por exemplo, uma coisa que se usa muito, presente de Iemanjá. Então, você já tem hoje casas que trabalham um presente de Iemanjá biodegradável, com barco biodegradável, com elementais exatamente não poluentes em agressividade. Ou seja, essa máxima faz com que haja um respeito com o que se tem hoje de exigência de posicionamento civil na sociedade, legislativo na sociedade, mas, ao mesmo tempo, não massacra a cultura do outro, a cultura do povo que traz isso em sua raiz. Então, quando a gente bate na tecla de que o máximo que a gente busca é muito mais do que tolerar e, sim, respeitar, é exatamente porque o outro talvez tenha muito a nos ensinar e os preconceitos já arraigados, historicamente arraigados, institucionalmente arraigados, muitas das vezes não permitem com que a gente consiga perceber o outro na sua essencialidade. Quando a gente fala dessa mulher, a gente também não pode descartar, como exemplo também para vocês aqui, dentro do prisma de diversidade, desse respeito de gênero, a gente não pode descartar, como exemplo que eu estou trazendo para vocês, desculpem aqui, só um momentinho. Desculpa, é o som aqui, o externo, para quem está no home office é assim mesmo. Enfim, a gente não pode descartar para vocês a questão de como essa mulher está dentro dessas instituições, desses espaços e comunidades vivenciais de um sagrado, por exemplo. Eu estou trazendo exemplos na prática para vocês. Muitas das vezes, lideranças de determinadas comunidades, elas se apoderam de aspectos culturais que, para elas, são efetivamente uma dádiva de poder. Porque se antigamente na África você tinha reinados e tribos, e a compositiva civilizatória faz com que determinadas práticas da diversidade cultural coloquem a hierarquia e coloquem exatamente esse sagrado atuando com essa prática para homens e mulheres dentro dessa perspectiva, então, muitas das vezes, infelizmente, a gente vê um choque entre legislação externa e entre a diversidade cultural, entre o posicionamento de manifestação e tradições culturais. E, nesse momento, é que a gente fala e que a gente vem orientando e que a gente vem legalizando, inclusive, comunidades ao longo do país, exatamente para que se entenda que porteira fora ou porteira dentro, a gente tem direitos, deveres, obrigações. O ser, ele pode ter a diversidade. O ser pode ter a sua prática, a sua manifestação cultural que deva ser respeitada pelo outro. Mas em todos os espaços, dentro ou fora, há sim uma máxima de convívio relacional e essa máxima estabelecida com legislações e que precisa ser respeitada. Diferente do que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, exatamente a gente vem com uma discussão junto a terreiros, junto a comunidades, por exemplo, de marisqueiras, onde a gente vê beira do rio adentro, beira do rio afora, isso já mudou muito, mas a gente tem visto coisas do tipo a falta de recursos, a questão financeira propriamente, a dificuldade de encontrar os seus insumos de maneira artesanal, tem feito com que, mais uma vez, lotes e lotes de homens, né, adotem a bebida
como válvula de escape e fuga e façam, por exemplo, com que uma marisqueira seja espancada. E aí, quando isso acontece, muitas das outras marisqueiras ao redor fazem exatamente um tipo de rito de proteção. Elas se autoprotegem dessa questão da violência através do quê? Dos aprendizados da sua diversidade, da fala com o outro, do acolhimento com o outro. Então, a gente trabalha sobre todos os recortes, a necessidade de compreender o outro mais do que aquilo que se vê num jornal, mais do que aquilo que se vê num grupo de WhatsApp, mais do que aquilo que há em falas. A prática da oralidade, ao mesmo tempo, a prática da vivência no dia a dia, de conhecer o outro, é uma das grandes chaves para o desenvolvimento sustentável, seja de qual atividade esteja sendo praticada, seja de qual diversidade de culturas que a gente possa entrar em contato. Então, se a gente for trabalhar a questão da humanitude, a questão da educação e a questão da busca por essa equanimidade entre gêneros e culturas, a gente vai ter que falar sobre educação. É um dos grandes pontos. Mas a educação, muito possivelmente, em relação a uma linha que Milton Santos já sugestionou, que Paulo Freire sugestionou, e diferente de quaisquer discursos que perpassem a politicagem, mas é o discurso no sentido de fazer com que a educação ela seja popular, com que se consiga perceber qual grupo de pertencimento do outro, com que se consiga perceber o que é possível fazer de intercâmbio entre saberes e tradições. Eu sei que a gente está falando aqui, eu conversei com a Geice um pouquinho antes, e a gente está falando para um público aqui de estudantes, né, de engenheiros, de assistentes sociais, enfim, um público diversificado, do qual uma das coisas que a gente chama muita atenção é isso. A gente precisa desconstruir, se abrir, baixar a defensiva para conseguir compreender o olhar do outro. Porque trabalhar com diversidade e trabalhar com igualdade de gênero, antes de mais nada, é se despir. Se despir dos conceitos, se despir dos julgamentos e permitir com que o outro se mostre como uma cebola. Na cultura de empresa, a gente trabalha a questão do conceito cultural como uma cebola. Se abre em várias camadas. E quanto mais se aprofunda, mais se chega próximo dessa essência. Então, quando você vai para a educação, por exemplo, você tem uma lei 10.639, que é o marco balizador ali sobre a lei de diretrizes e bases para a implementação da história da África, da cultura negra nas escolas, muitas pessoas confundem isso com o professor que estiver ali vai falar sobre religião, o professor que estiver ali vai falar sobre candomblé. Não. Então, a gente tem que desconstruir exatamente determinadas percepções equivocadas, inclusive das legislações que são trazidas sobre isso. A gente tem marcos de políticas públicas, como, por exemplo, o Decreto 6040 de 2007, que foi consagrado exatamente para povos e comunidades tradicionais, que é um dos grandes basilares que, posterior a ele, somente em 2018, a gente teve uma evolutiva sobre essas questões para respeito à diversidade, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, onde dialogam culturas e novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias que perpassam também a robotização, a mecanização, agregados ao quê? Aos conhecimentos e saberes tradicionais. Então, a gente precisa saber e tentar mensurar qual é o ponto do quê? De equilíbrio. Sem o equilíbrio dessas relações, que é algo que pode parecer assim utópico, impossível, mas o impossível a gente faz e acontece, ainda que seja com um grupo pequeno de pessoas, ainda que seja com uma comunidade pequena no entorno, ainda que seja na discussão de uma pavimentação de rua que não foi feita, de um saneamento básico que não aconteceu, e que o controle social
não foi atrás exatamente para alcançar, para fazer a sua posição em relação a isso, em relação a essas cobranças. Então, falar sobre o diverso é se perceber enquanto diverso. Falar sobre gênero é, antes de mais nada, compreender esse despir como não sou só eu, existe um sistema do qual eu faço parte. Eu não sou engrenagem do sistema porque eu não sou máquina. Então, humanamente, quanto ser, quanto homem, eu já carrego uma diversidade. Quanto ser, quanto mulher, eu já carrego uma diversidade. E para o outro povo, eu olho para ele e vejo o que tem dele em mim e o que eu tenho dele. Então, essa é uma das práticas necessárias hoje para a gente trabalhar diálogos, por exemplo, de sustentabilidade, diálogos de melhoria, de melhor qualidade de vida para si e para o outro, se entendendo como parte e não como o sujeito que está no recuo, que está desassociado dessa compositiva, dessas máximas, dessas influências sociais, as quais a gente vem significativamente sofrendo influência a todo momento, a todo instante. Então, quem está em casa agora, está assistindo essa programação, está fazendo essa palestra com a gente, já está sofrendo uma confluência, por quê? Porque teve que adaptar toda uma realidade para que isso acontecesse no domingo. Quem está na empresa já teve que se adaptar a outras estruturas, a coisas que antigamente eram impensadas. Então, por exemplo, quando se falava antigamente, né? A gente fala assim porque passou dos 40 o antigamente, é o tempo jurássico aqui, a gente brinca um pouquinho, a gente dizia o quê? Olha, eu queria um dia ver o outro, conversar pelo telefone, vendo o outro e a gente interativa, na interativa, como se fossem uns Jetsons, né, que andam de navezinhas espaciais. Não está muito longe disso acontecer, mas quem diria que isso aconteceria? Quantas resistências precisam ser quebradas? Então, a gente precisa começar a quebrar as nossas próprias resistências para poder exatamente alavancar um mundo melhor, né? E não designar a responsabilidade só para as crianças, né? De falar assim, o futuro, né, são as crianças. Pronto, mas a gente precisa começar a compreender que parcela de futuro também a gente deixa. Eles são os nossos outros que estamos deixando e colocando a apreciação o quê? O que carregamos de melhor, o que devemos ter de melhor para colocar a todo instante. Então é o quê? Desenvolvimento sustentável, respeito à diversidade, é uma plantinha que se rega a cada dia, para ela aprofundar raízes e não afrouxar, para ela ter exatamente aquele caule suculento subir, a gente precisa o quê? Permitir com que a luz bata, permitir com que as coisas no entorno e as adversidades no entorno estejam presentes, sim, mas saber lidar, saber como se comunicar com todas essas situações que estão exatamente nos aplacando, nos tomando diariamente para dar uma resposta. Então, respostas precisam ser novas. Talvez os dilemas sejam antigos, mas as respostas precisam ser novas. Sempre a gente precisa partir desse princípio. Não adianta responder com uma resposta que já foi dada em 1940 para os dias atuais. Então, precisamos trabalhar sempre a máxima dessa renovação gradual, respeitando o tempo do outro, respeitando, antes de mais nada, a cultura que o outro traz, a essência que o outro traz. Essa é a grande importância. Eu vou deixar aqui, assim, para meditação até para vocês aqui. Eu estou aqui vendo o meu tempo. Geice, se eu estiver passando aí do ponto, você me fala aqui, porque a gente, quando fala, a gente se empolga. Então, assim, eu posso colocar para vocês aqui como reflexiva. É uma reflexiva Banto, né, da cultura tradicional de matriz africana Banto, onde a gente tem uma visão, conforme preceitua o Place de Temples,
que é um filósofo pensador francês, e o Appiah também, que é um negro que atua com uma vertente muito forte, o Joseph Appiah, né? É um francês, e ele atua com uma vertente muito forte de entendimento do ser explicado pelo próprio ser e pelas próprias origens. E ele fala que o modo banto de pensar tinha em seu centro uma ideia de força, uma ideia que ocupava a posição privilegiada do ser no pensamento ocidental, com que, sendo católico, ele se referia ao tomismo. Pessoalmente, ele diz que ele não acreditava que essa maneira seria mais assertiva ou seria útil, mas a influente formulação pode ao menos ser vista como registrado um papel crucial desempenhado pelos conceitos de ação em muitas culturas, em pontos em que o Ocidente passou a ver apenas a causação eficiente ou impessoal. Traduzindo, o que ele quer dizer é exatamente o quê? Que os registros que a gente tem da história, como nos contam, muito possivelmente têm os seus desvios. Então, se permitam perceber o outro como ele é efetivamente, as suas culturas, as suas vivências, porque quem tem a convicção do que é e de como é, se abre para o mundo para ver como o outro também é. E aí a gente tem o quê? Uma mitigação, uma diminuição de impactos que causam as diversidades de culturas, as diversidades que perpassam a questão entre homens e mulheres. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Pronto. É isso, gente. Por enquanto, eu acho que para a gente puxar... Tá mudo o áudio. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, eu não sei, ou o momento vai ser posterior, aí a gente também pode ir direcionando aí. Podemos continuar por causa do nosso tempinho, que é meio limitado, então a gente vai continuar com a roda de conversa. Pronto. Então, é comigo agora? Pronto, Val. Bora marcar o tempo aqui, porque eu, quando começo a falar, Deus bem. 2, por isso que eu cortei aqui. Então, meninas e meninos que estão nos assistindo, né? Boa tarde de novo, que chegou agora. E aí eu vou falar um pouco dessa perspectiva, né, da igualdade de gênero, aproveitando algumas falas de Maristela. Estou tentando entrar pelo computador, mas não consigo. Ele pede uma senha aqui que eu não sei se existe. Eu prefiro pelo computador, mas vamos pelo telefone mesmo. Então, eu vou falar nessa perspectiva de gênero, aproveitando algumas falas de Maristela, quando ela fala, né? Quando a gente fala em igualdade de gênero, né? Quando a gente luta pelo empoderamento feminino, que as pessoas falam muito em empoderamento feminino, e eu acho que essa palavra está muito mal utilizada, né? A gente não quer um empoderamento feminino para as mulheres terem poder mais que os homens. A gente não busca uma inversão de soberania, nem uma guerra de sexos, né? A gente está buscando uma equiparação entre homens e mulheres em todos os âmbitos, no privado e no público. Simplesmente colocar em prática o que tem na nossa Constituição, né? No artigo 3º, no artigo 5º, homens e mulheres são iguais perante a lei, no trabalho, na família, né, na sociedade, em todos os lugares. Então, quando a gente fala nesse empoderamento, é bom que fique claro isso, primeira coisa, né? A gente não está procurando fazer o que... O feminismo não busca fazer o que o machismo faz. O machismo prega uma suposta soberania masculina. O feminismo não prega uma supremacia feminina. Ele prega a igualdade de direitos entre homens e mulheres, direitos e obrigações, né? Porque hoje nós somos maioria em quantidade e minoria em direito, mas em obrigações somos maioria também. Porque sempre as obrigações sobrecaem sobre a mulher. E a sobrecarga, tanto social, a sobrecarga que a mulher tem, né, culturalmente, no âmbito privado e no âmbito público, agora com o âmbito público também, essa sobrecarga também é um tipo de violência e uma violência extremada. Então, as primeiras coisas que eu queria deixar claro era isso. E quando a gente fala desse empoderamento, eu gostaria de deixar claro para vocês, né, pessoas que estão nos assistindo, empoderamento feminino não é uma coisa que acontece individualmente, não.
Não existe Joana ser empoderada e Valdilene não. Maristela ser empoderada e Joana não. Não existe, sabe, gente? O empoderamento feminino, para que a mulher se equipare ao homem na família, na igreja, no trabalho, na rua, na sociedade, em todo lugar, precisa de uma mudança de comportamento social. E essa mudança de comportamento tem que ser inclusive dos homens, não só das mulheres. A gente não trabalha essa pauta de igualdade de gênero só com mulheres, né? A gente tem que trabalhar com todos e todas. E também ter uma percepção de que gênero é uma coisa construída. Nós temos culturas que existem muito mais do que 2 tipos de gêneros como a nossa tem. A nossa cultura simplificou mais as coisas, porque como as pessoas têm trabalho de pensar, pensar não dói, mas dá trabalho, que você raciocina, pensa, e quando você começa a pensar, você começa a perceber que não é bem assim. E quando você percebe que não é bem assim, você precisa tomar algumas posições que lhe tiram da zona de conforto. Por isso que muita gente não pensa, age no binarismo. Se você, por exemplo, a política partidária hoje, se você falar mal de uma pessoa, é porque você é do lado da outra. Se você falar mal de uma pessoa, não, da gestão, né? Porque a gente está discutindo a gestão, a administração. Quando você fala da administração de determinado gestor, é porque você é do lado do outro. Se você falar do outro, é porque você é do lado, sabe? Aquela binaridade que limita o raciocínio, a lógica. Mas a nossa cultura fez isso, né? Binarizou o gênero feminino e gênero masculino, para facilitar o entendimento, porque aí você bota numa caixinha. Você já notou como a gente tem dificuldade de dizer, de descrever uma pessoa quando ela não é quando ela não está dentro da caixinha? Por exemplo, uma pessoa que nem é gorda nem é magra, a gente não tem um adjetivo, a gente faz, ela nem é gorda nem é magra, é cheinha, é mais ou menos. Ela nem é alta nem é baixa, é média. A gente não sabe falar quando a pessoa sai, né, dos padrões binários, né, ou um ou outro, é assim. Então, infelizmente, nós temos essa construção na nossa sociedade, que veio, eu acho que para fazer com que as pessoas não pensem mesmo, né? Então, o empoderamento ele precisa de uma mudança de comportamento social, certo? E enquanto essa mudança de comportamento social não vier, o empoderamento feminino não vai acontecer. O empoderamento feminino não é só ter autonomia financeira. Claro que a autonomia financeira vai ajudar muito, contribuir muito para que esse empoderamento feminino venha. Por exemplo, a mulher começar a receber o mesmo salário que os homens têm, né, no mercado de trabalho, na iniciativa privada, as mulheres têm as mesmas oportunidades de ocuparem esferas de poder como os homens têm, né, nas empresas e igrejas e etc, na vida. É claro que ajuda bastante, mas não é tudo. Não é porque uma mulher tem autonomia financeira que ela é empoderada. Não existe uma mulher empoderada unicamente. Nós precisamos trabalhar o encorajamento individual, porque o encorajamento é individual. Eu sou mulher e eu digo, sou gorda, e daí? Eu sou mulher e digo, casei, e daí? Quero ficar em casa cuidando dos meus filhos e das minhas filhas, e daí? Outra pode dizer, não casei, nem quero casar, nem quero ter filho, e daí? Eu quero pilotar avião, eu quero pilotar caminhão, eu quero lutar karatê. Então, nós precisamos, sobretudo, a primeira coisa que a gente precisa é encorajar as mulheres a serem quem elas são, independente de padrão, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Só que isso, sabe, gente, é super complexo. Eu falei aqui no começo, para quem está assistindo a gente desde o começo, que o intuito da gente é só mudar o mundo, coisa básica. E é básico mesmo mudar o mundo. Difícil não é mudar o mundo, difícil é a gente, olha, se construir, sair da caixinha. Isso é que é difícil. Faça um trabalho você com você mesma, para você ver como é difícil. Mudar o mundo é fichinha. Se todo mundo fizesse esse trabalho, sabe, de desconstruir o que você pensa, de desfazer os preconceitos que você tem na sua mente. Gente, preconceito, até a palavra preconceito foi deturpada. Preconceito que eu estou falando é as concepções antecipadas, né? Os conceitos antecipados antes de conhecer. Aí você vai lá comer um prato que você nunca comeu, aí você não gosta da cor do prato, aí você nem prova, porque você não gostou da cor daquela comida, eu sei que eu não vou gostar. Isso é um tipo de pré-concepção daquela coisa que você não conhece. Toda essa construção, né, que é super difícil, nossa, ela só pode vir através da
Educação. Não tem como você construir nada sem educação, porque um povo educado tende a ser civilizado, sabe? Tende a ser civilizado. E quando você é uma pessoa, faz parte de um povo civilizado, quando você é civilizada, você começa a entender que as pessoas não precisam ser iguais a você para estarem certas. Elas não precisam ter o mesmo físico seu, o mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma boca, a mesma origem genética, nem os mesmos costumes, desde que a pessoa não esteja cometendo crimes, porque todo mundo, né, que está no mundo está sujeito às leis de onde vive. As leis são para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. É assim que é o certo, né? Você pode dizer, mas não é assim, não, mas é assim que tem que ser, é o ideal que a gente tem que ir atrás. As leis são para todas as pessoas. Outras concepções, tipo cor preferida, marca de carro, religião, orientação sexual, profissão, outras coisas, outras decisões são de cunho privado. Cunho privado. Orientação sexual e identidade de gênero são pautas extremamente individuais e privadas. Eu não entendo até hoje por que essas pautas se tornam públicas. Como é que me interessa? Eu estou conversando com uma pessoa. Ai, mas é tão inteligente, né? Menina, olha, eu conheço um rapaz, olha, ele é gay, mas ele é tão inteligente. Aí eu faço, oi? Aí eu digo, inverta. Olha, para você ver como é ridículo, inverta. Olha, eu conheço uma pessoa, ela é hétero, mas é tão inteligente. Faz sentido você dizer isso. Ai, mas aquela mulher, uma branca, tão linda. Você já viu alguém dizer isso? Não, mas a gente vê. Ai, que negra linda. A gente não vê, não ouve isso. Né? Então, são coisas que não fazem sentido e a gente repete. Então, gente, religião é coisa de cunho privado. Sexualidade é de cunho privado. O que a gente tem que fazer com relação à sexualidade é educar para que, né, se entenda, se perceba algumas coisas quando você está na adolescência, quando você é adulto jovem, que você se entenda melhor e não que você se reprima. O que tem que se trabalhar na família e na escola sobre sexualidade não é para ensinar ninguém a fazer sexo, não. Nem para ensinar a pessoa que certo é isso e errado é aquilo, não. É para a pessoa se conhecer melhor, se entender, para a pessoa, para se desmanchar alguns tabus. Olha, eu tenho 56 anos. Na minha época quando eu tinha 13 anos, a primeira vez que eu me enxoei, não se falava não, essa palavra. Eu me enxoei assim. Não pode falar, a gente não conversava sobre isso. Não se falava. Muitas meninas menstruavam, não sabiam nem o que aquilo significava. O que aquilo é um processo biológico, é uma coisa, né? Para que a gente conversa sobre essas coisas, não se fala. Falar sobre sexo com adolescentes, né? Não é para dizer assim, ó, vá lá fazer sexo, vá lá transar com todo mundo. Não é isso, não. Não é isso mesmo. É uma forma de prevenir, de educar, né? De evitar tanta coisa que acontece por inexperiência mesmo. Sabe aquelas coisas do senso comum que ensinam aos meninos e meninas? Se você fizer xixi depois que fizer sexo, você não engravida. Olha, se você estiver amamentando e fizer sexo, você não engravida. Olha, se você... Quem já disse alguma vez que se você estiver tomando antibiótico e anticoncepcional, o antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional? Muitas pessoas não sabem disso. Então, assim, trabalhar sexualidade, trabalhar essas pautas, gente, é para esclarecer, é para educar. Quando você educa, você constrói. Eu concordo com Maristela quando a gente diz assim, as crianças e adolescentes são o futuro do mundo. Eles não são o futuro do mundo, não. Eles estão aqui hoje. Eles estão fazendo o que aqui hoje? Elas estão aqui hoje. As meninas e os meninos estão aqui hoje. Essas crianças e essas adolescentes, essas pessoas adolescentes e adultas jovens, elas são o presente. Não adianta você criar essas pessoas como se elas não existissem, dizendo, olha, você vai ser o futuro. Aí, quando você faz 18 anos, pronto. E agora, cadê o futuro que você tem que trazer? Como? Como? A gente tem que preparar essas crianças para crescerem, a gente tem que dizer a elas que elas podem fazer diferença hoje. A gente tem que ensinar as meninas que elas não são coisa, que elas não precisam de um homem para confirmar a existência delas.
A gente precisa dizer a essas meninas que o primeiro pensamento delas tem que ser de autonomia financeira e emocional, para depois elas pensarem em qualquer outra coisa. Trabalhar a autoestima, dizer a essas meninas, quem conversa com essas meninas sobre permissão. Olhe, para tocar no seu cabelo tem que ter permissão. Beijo roubado não é coisa linda, bonita, boa, não. Entendeu? É importunação, é assédio. Ficar dizendo coisinhas com relação ao seu corpo, isso não é elogio, não. Sabe? Isso é constrangimento. Isso é importunação, isso é assédio. Então, a gente tem que esclarecer essas meninas sobre isso. Tem um índice que eu queria trazer aqui para vocês. O índice de gravidez na adolescência é 40% maior do que o índice de paternidade na adolescência. Sabe o que quer dizer isso? Que quem engravida essas meninas não são os adolescentes da faixa de idade dela, não. 40% das meninas, entendeu? Que engravidam. Então, o índice é maior, porque o índice de gravidez das meninas é maior, elas engravidam de homens adultos, que chegam até elas com a conversa de seu salvador da pátria, muitas vezes de tirá-las de uma família, né, abusiva de alguma forma, ou física, ou psicológica, ou sexualmente. Quando vocês veem um relacionamento, que a gente fala muito da Lei Maria da Penha, e as pessoas pensam que é só no relacionamento entre homem e mulher, né? Ou no relacionamento conjugal, pode ser entre duas mulheres também. As pessoas pensam que é só um relacionamento conjugal. Não, a Lei Maria da Penha cabe dentro da família, quando é o pai o abusivo, quando é a mãe a abusiva, quando é a tia, quando é o tio, quando é o avô, porque o réu, a pessoa indiciada, ou a pessoa acusada, ou a pessoa que cometeu o crime na Lei Maria da Penha, pode ser de qualquer gênero. Agora, a vítima só pode ser mulher. Só pode ser pessoa do gênero feminino. E aí, dentro do gênero feminino, tem várias mulheres, né? A mulher cis, a mulher trans, a mulher negra, a mulher branca, a mulher indígena, a mulher cigana, né? Mulher não é uma coisa só, não. Né? Então, gente, a vítima na Lei Maria da Penha só pode ser pessoa do gênero feminino. Muitas vezes, quando essas meninas ou jovens mulheres se relacionam com um homem ou com outra pessoa de qualquer outro gênero, que essa pessoa que se relaciona com ela é abusiva, essa pessoa já encontra um terreno arado de abuso feito pela família. E aí ela só joga sementinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas relações familiares, sabe? Porque as relações familiares nossas, a família é a base da sociedade, isso eu não discuto. Mas também é na família onde nós temos as relações mais tóxicas. É na família onde você aprende que mulher não tem valor, que ser preto é ruim, que ser gay vai para o inferno, sabe? Que ser diferente é errado e que ser igual a todo mundo é que é o certo. Que você tem que ser qualquer coisa menos o que você é de verdade. Que você tem que fingir o que você não é. Que você tem que dar retoque digital na sua vida. Assim como se faz nas fotos do Facebook e do Instagram. Você tem que dar retoque digital na sua vida. Você tem que falar baixo porque você é menina. Você não pode responder porque você é menina. Você não pode questionar porque você é menina. Você não pode viver porque você não é menina. Mas você é menino, você pode agredir, você pode exercer poder, você pode estuprar, você pode ter vida promíscua porque você é menino. Então, são essas coisas, sabe, gente, que a gente tem que desconstruir. E não se desconstrói o externo sem começar pela gente. Os primeiros pensamentos que a gente tem que tirar da cabeça da gente poxa, como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Para eu educar pessoas melhores, para eu ajudar nessa construção do mundo, para eu ser para alguma menina, para algum menino, a pessoa que eu queria ter na faixa de idade, né? Dessas crianças ou desses adolescentes. Eu queria dizer outro índice para vocês, que o índice de suicídio entre meninos, pessoas do gênero masculino, jovens e adolescentes, adultos jovens e adolescentes, o índice de suicídio é de 79%. Nós estamos no setembro amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio. Não que os outros também não sejam, mas esse é o de mais destaque. Então, o índice de suicídio entre os meninos, adolescentes e adultos jovens é de 79%, por conta dessa questão da sexualidade. Tudo que um menino for diferente, a sexualidade dele é questionada. Ele não é muito travesso. Esse menino é estranho. Ele não gosta de beber, ele não fuma, ele não sai, ele não gosta de pegar todas. Esse menino é estranho. Ele não gosta de comer carne.
Ah, um homem que não come carne, um homem que não bebe álcool, um homem que não, um homem que não sabe. Então, nós temos uma sociedade doente. E a gente tem que fazer tudo para se curar primeiro e depois ajudar a curar a sociedade. Não tem como você querer curar a sociedade primeiro, você também estando doente. Então, é isso que eu trago para vocês hoje. A palavra é desconstrução. Vamos sair da nossa zona de conforto, tentar mudar a gente primeiro. Vamos mudar a forma que nós educamos nossas crianças. E lembrando que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, primeiro, você se desconstrua, primeiro você tem que mudar. Ninguém fica pronto, sabe, gente? Não é assim dizer, ai, você, que pessoa maravilhosa você é, você não tem preconceito. Como não? Preconceito é uma coisa que, às vezes, a gente já cria na cabeça sem perceber. Por isso que nós somos considerados animais racionais, para combater isso, o conflito interno, sabe? A gente mesmo combate isso. Aí você faz, poxa, mas por que eu estou pensando isso? Ah, mas por que eu estou achando isso? Isso é raciocínio, viu? Às vezes tem gente que acha que não tem, mas se você começar a exercitar, você aprende. Vai devagarinho e você consegue. Então você tem que questionar, poxa, por que eu penso isso? Por quê? Olha, eu tenho um filho de 27 anos. Eu sou casada há 29 anos e tenho um filho de 27 anos. E as pessoas sempre me questionaram por que eu só quis ter um filho. Mas, mulher, um filho só. Só um filho. Porque é assim, né? A vida das mulheres nunca está boa para ninguém. Não importa se está boa para ela. Quando as pessoas se encontram com você, perguntam se você casou, se você tem emprego, se você está... Ninguém pergunta se você é feliz. Ninguém quer saber se é feliz. Então, assim, tá namorando, não. Menino, não vai namorar, não. Essa menina é estranha. Aí arruma um namorado. Casa quando? Aí você casa. Tem filho quando? Aí você tem um filho. E agora, quando é que vai ter uma menininha? Aí você tem uma menina. Mas, mulher, quanto filho é esse, hein? Porque é desse jeito, né? Você fica melhor de cabelo escovado, né? É mesmo. Mas se eu estou usando cabelo cacheado, você não acha que é porque eu prefiro assim, não? Ah, mas fica mais arrumada, né? Você de cabelo escovada, e diga aí, você fica mais arrumado quando você está de boca fechada. Que a gente tem até a impressão de que você é uma pessoa, né, que não é retardada. Aí quando você diz isso, a pessoa, vixe, que ignorância, né? E aí as pessoas, mas mulher, você só quis ter um filho? Sim. Mas mulher, quem tem um não tem nenhum? Sim. Como que tem um não tem nenhum? A minha vida toda eu tive um pai, eu tenho uma mãe, e eu só tenho um marido há 29 anos. Está errado? Não, mulher, mas esse ditado só serve para filho. Como assim? Quem tem um não tem nenhum, mas é só com relação a filha e filho. E aí a gente vai captando essas coisas e acreditando que isso é verdade. Você vai para uma cerimônia de casamento e você ouve o celebrante dizer, eu vos declaro marido e mulher. Aí você faz assim, peraí, não tem nada mais violento contra a mulher do que a linguagem, viu? Marido e mulher. Então eu estou virando mulher hoje, eu era o que antes de casar? Ah, eu era extraterrestre, porque eu só viro mulher quando eu estou do lado do mundo. E aí, quando você se separa, você passa a ser ex-mulher. Gente, ser mulher não é uma condição temporária. Ser homem não é uma condição temporária. O cara, quando casa com você, ele vira seu marido, seu companheiro, seu amante, seu ficante, qualquer coisa. Mas homem ele já era, e ele vai ser, né? Pronto. Então, você não passa a ser mulher quando você casa com ninguém, não. Você já é mulher e você não é mulher de ninguém. Você passa a ser esposa, companheira, amante, ficante, né? Alguma coisa assim. Então, vamos parar de colocar a mulher como se fosse uma condição temporária que só tem vigência quando está do lado de um homem. Ai, que mulher estranha, veja, essas mulheres são lésbicas. Quem é o homem do casal? Aí você faz, oi, olha, o casal é homossexual. Vamos para a nomenclatura de português. Veja aí o conceito no dicionário. Homo e hétero. Homo quer dizer que não tem mistura. Hétero, para entender melhor, porque tem pessoas que a gente tem que desenhar. Hétero quer dizer que são diferentes. Então, se o casal é homossexual, não tem homem e mulher. Ou ele só vai ter dois gêneros iguais. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas têm dificuldade de entender qualquer coisa. Então, essa questão da tolerância, eu quero encerrar minha fala reforçando o que Maristela disse. Tolerância não é o que se tem que ter. Você pode até não entender, que também você não é obrigada a entender tudo. E também a aceitar tudo, porque na minha vida eu aceito o que eu quero, mas na vida dos outros não. Eu tenho que respeitar, porque o respeito é um direito humano de todas as pessoas. É dignidade humana ter direito. Eu não tenho que me respeitar para você me respeitar, não. O direito é meu, independente de qualquer coisa.
Eu tenho direito a respeito, independente de qualquer diferença. Isso serve para qualquer pessoa. Então, você tem que respeitar, não é porque tolerância, não, é porque sua obrigação. Você tem que respeitar e acabou, caladinho, caladinha. Porque se você não está, a pessoa não está vivendo as suas custas, não está dependendo de você, pagando as contas das suas custas, então você não tem que dar opinião em nada. De que interessa, né, qual é a conduta daquela pessoa se ela não está cometendo crime, se ela não está lhe afetando. De que me interessa isso? Aí as pessoas usam muito a religião, né, que a religião é usada muito para a dominação. Né? E nós já tivemos um período onde o Estado estava junto com a religião, e o nome desse período é Idade das Trevas. Então, nós não queremos voltar para a Idade das Trevas. Então, tem a sua religião, viva a sua vida, né? Agora as leis são para todos e todas. Né? Então, a gente não pode misturar essas coisas. Se você acha que isso é errado, que isso é certo, de acordo com a sua religião, então você siga e você cumpra. Por exemplo, quem acredita na Bíblia cristã, tem escrito lá que orai, tem uma parte na Bíblia que diz assim, orai e vigiai, né? Mas é orar e vigiar a sua vida, para você não cair em tentação e não servir de pedra de tropeço para os outros. Não é orar e vigiar a vida dos outros, não. Entendeu? Então, o que está faltando mesmo no mundo é interpretação, o que está faltando no mundo é empatia e, sobretudo, respeito. Era isso que eu queria dizer a vocês. Terminei passando do tempo. Então, passa a palavra aí. Obrigada. Muito bom. Eu não sei se a Marissa ela queria falar alguma coisa, que a mãozinha dela estava levantada. Isso, eu queria só fazer aqui adiantar, assim, colocar mais uma pimenta aí no bolo, que eu já sabia, porque nós aqui, eu e doutora Valdilene, a gente estudou juntas e, ao mesmo tempo, a gente vivencia essas experiências e falas assim, de violência 24 horas, né? Principalmente quando a mulher se sobressai. Então, eu queria, assim, só jogar mais umas pimentinhas de frases e, ao mesmo tempo, até deixar uma sugestão de leitura para vocês, mas eu vou começar com as pimentas aqui. Então, das pimentas que a gente tem, quando a Valdilene ela fala assim, a gente está numa sociedade doente, né? Aí eu tenho um conceitual aqui, que ele trabalha a cultura da paz, a arte de viver em paz por uma nova consciência e educação, que é o Pierre Yeil. E ele fala sobre o quê? Normose social, a doença da normalidade. Tudo é normal, agredir o outro é normal, ver a mulher apanhar é normal, ver a criança levar peteleco no meio da rua é normal, ver o menininho tirar o pintinho para fazer o xixi na rua é normal, mas se a menina baixar a calcinha, olha o que é que ela vai ser futuramente, né? Tudo é normal, tudo é normal. Então, ele trabalha isso. A tradução dessa doença se chama exatamente a normose social. Ele traz esse conceito e ele fala exatamente dessa forma de consciência e de evolutiva do ser. Então, é de dentro para fora. Não é o externo que vai lhe assodando, ele modando, ele engessando nessas práticas. Na verdade, a gente tem que ter uma reconstrução. É a cebola, né? E abrindo o que já lá está o quê? Incrustado, a gente tem que abrir para poder começar a absorver novas visões e novos conceituais, porque senão, efetivamente, essa mudança ela não é propícia. Outra coisa, a Valdilene tocou num ponto aí, eu estava aqui, eu já tinha até anotado, achei maravilhoso ela ter tocado, até porque recentemente a gente vê nesses noticiários e celebridades, e quem está mexendo, que nem eu estou mexendo, dando consultoria a alguns realities, então a gente toma ciência de alguns fatos. Entre eles foi a questão do Cauã Raymond, que é a atual companheira dele. Ela fez uma declaração recente, né? E falando sobre isso, eu não sou ex de ninguém, eu não sou a mulher de, ou seja, não objetifique a mulher, não coloque a mulher como acontecia desde a antiguidade como um objeto, como uma coisa, né? Ela tem vida própria, ela tem decisões próprias, ela não precisa se declarar, né? Como a Val colocou ali, ela não precisa ser declarada mulher, porque senão, veja como sou estranho, né? A gente se acostuma com determinadas maluquices, e aí quando a gente começa a falar sobre isso, às vezes quem é homem está tão acostumado a ouvir
que fica tão sonoro, e aí a mulher começa a entrar nessa viagem também. Por exemplo, a mulher do Jorge, a mulher do Zé, a mulher do não sei o quê, ou seja, é a mulher do, é a posse, o termo de posse. Agora, se a gente falar assim, o homem da Maria, o homem da Val, o homem da Maristela, as pessoas olham para quê? Para a mulher como quê? Então, já soa como pejorativo. Então, são muitas coisas ainda para serem efetivamente trabalhadas. Tem outro diálogo que vai nesse contraponto aí da questão da prole, né? Da mulher procriadora e o homem, o provedor. Então, a contrapartida disso eu escutei ainda há muito tempo aquela discussão, já tive clientes, inclusive, que falavam assim, doutora, eu preciso regularizar a minha pensão, porque eu sei que eu queria povoar o mundo, mas agora que eu estou dando conta, povoar o mundo. Então, é como se a gente tivesse, sabe, resgatando conceitos ancestrálicos, tribais, entendeu? Porque a gente tem que povoar, como se não houvesse, né, nenhuma outra atividade no planeta a não ser povoar, porque a gente vai para a caça, são seres nômades, né, que precisam estarem saindo de um lugar para o outro. Então, são termos e são falas que dotam uma carga de violência muito grande. Não é só sobre a mulher, é sobre o próprio homem. E a gente vai criando, né, vai fazendo a formação de filhos e de crianças em que ainda, pasmem, a gente vê nas salas de aula, por isso que eu bato na tecla da educação, a gente vai para a sala de aula, vou dar um exemplo prático, caso prático. Minha filha estava, à época, com 4 anos, e ela voltou e tinha lá o quadradinho, acho que eu cheguei a mandar até para a doutora Valdilene ver, tirei o print, depois a gente foi conversar na escola e compreender qual é o brinquedo de menino e qual é. Pinte o brinquedo da menina de cor de rosa e o brinquedo do menino de azul. Mas qual é o brinquedo da menina e do menino? E aí, como aqui em casa havia discussão já com as crianças desde sempre, eu tenho um casal, então os dois brincam juntos com os mesmos brinquedos, porque brinquedo é brinquedo. Então eu não fico, olha, essa bola é só sua porque você é menino. Aí a menina não pode. Quantas atletas, olha aí, uma skatista que acabou de sair campeã. Então, quer dizer, se a gente parar e perceber que essas evoluções elas estão acontecendo, e mais do que evoluir, é uma revolução interna que precisa ser proclamada, então a gente aí vai encontrar pontos para quebra de preconceitos. Um outro ponto para frisar para vocês aqui, que eu não, aquela coisa, eu não consigo fechar um temário sem fechar dentro dessa lógica do preconceito, um entendimento aonde a mulher aqui no Brasil, diante de vários exemplos, mas ela teve um papel fundamental. Quando a gente fala sobre respeito à diversidade, dentro do tônus diversidade cultural, a gente evoca a questão religiosa, que fique claro e registrado para quem tiver curiosidade posterior, eu posso até mandar um material para vocês acessarem essa informação. Aqui no Brasil, o princípio da liberdade religiosa foi construído a partir da vivência de uma mulher de terreiro numa casa chamada Afonjá, que é Patrimônio Histórico da Humanidade, que se reúne com uma mesa nacional de políticos que fala que a única coisa que ela queria é, olha, eu quero ter liberdade para acreditar naquilo que eu gosto, naquilo que me faz viva em essência quanto religião, e quero que as pessoas tenham liberdade para elas acreditarem ou não acreditarem no que elas quiserem. Eu só quero ter o direito de ter liberdade, de me expressar naquilo que para mim é importante quanto essência na minha cultura. Foi com essas mesmas palavras, eu estou aqui reportando a vocês que estão aí assistindo. Mas essa fala eclodiu com um processo, com um projeto de lei, inclusive à época foi o deputado Jorge Amado, que em articulações com o gabinete de Getúlio Vargas aprovou e estabeleceu o princípio da liberdade religiosa constitucionalmente amparado, acolhido. Então, se hoje a gente vê, por exemplo, uma coisa assim que é estarrecedora, que são as brigas e ringuingas entre a minha religião é melhor do que a sua é melhor do que a minha é melhor do que a sua, ou seja, a gente volta às origens e fala, olha, aquela talvez
que seja uma das que são mais criticadas, foi a maior colaboradora para que todos, inclusive, que criticam, estejam com a fala hoje e possam exatamente ser agnósticos, ser candomblecistas, umbandistas, católicos, protestantes, enfim, ou mesmo falar, sou ateu, não quero seguir a nada, porque a minha percepção de mundo é filosófica, é racional. Pronto. Então, não dá para a gente trabalhar a evolutiva e a mudança e falar sobre sustentabilidade sem se conseguir perceber. Já sei, você já vai me cortar, já sei. Sem conseguir perceber a lógica que a gente precisa fazer o quê? Perguntinha, eu quero mudar? Então, é a pergunta que cada um tem que fazer, eu quero ou tá bom do jeito que tá e o outro que se vire? Então, é isso que a gente tem que entender. Viver na coletividade é o respeito e se perguntar, eu quero? Ah, não quero não. Então, você não quer não, então vai vendo o que vai acontecendo e batendo palminha ou reclamando na fila do supermercado, né? Então, é isso. Obrigada. Então, eu queria só fazer uma observação antes de passar a palavra para vocês. Olha, Pode falar. Quando eu falei essa questão, né, de como se dirigir à mulher, de dizer que ela é mulher de alguém, eu queria ressaltar, gente, a linguagem é um instrumento de poder. Um instrumento de poder que foi instituído pelo colonizador, escravocrata, machista, né, decorrente do patriarcado. Então, a linguagem ela vem toda trabalhada para invisibilizar o feminino e para tornar tudo que não for homem branco pejorativo. A ovelha negra da família, né, a gente relembra a questão escravocrata. A magia satânica é negra, né? É desse jeito. Então, quando a gente está num ambiente, a gente se reporta a todos, porque todas não importa. Todas têm que se sentir, né? Ah, mas a gente subentende-se que todas estão. É mesmo. Se eu chegar no lugar e falar bom dia a todos, tendo mulher, subentende-se que tem mulher. Mas se eu chegar no lugar e falar bom dia a todas, não subentende-se que tem homens. Por quê? Então, tudo isso é construção de invisibilização do feminino. Porque você invisibilizando o feminino, tendo sempre o feminino como segundo sexo, né? É o segundo gênero. Eu até recomendo a leitura do livro, né, de Beauvoir, né, que fala do segundo sexo. Então, nós somos sempre o homem branco é o ápice e nós, as mulheres, somos os acessórios e as mulheres negras, pronto, não se fala. Não. E as pessoas têm falas que destroem, sabe? Elas destroem as pessoas que elas acreditam que estão elogiando. Por exemplo, quantas vezes Maristela e eu ouvimos, mas vocês não são tão negras. Ah, mas você não é... Eu me lembro que eu fui para um evento da Advocacia Negra, né, em São Paulo, e na volta no avião eu encontrei uma pessoa daqui que veio conversando comigo. Ela disse, eu fui na casa dos parentes que eu tenho lá em São Paulo. Eu disse, eu fui para um evento da Advocacia Negra. Ela disse, você, sim, mas mulher, você nem é tão negra, você nem é tão preta. Então as pessoas falam, porque ela achando que está me elogiando, dizendo que eu não sou tão preta. E sabe, Maristela não é tão preta, porque ela se considera negra. Então, está no subconsciente daquela pessoa que ser negra é ruim, ser negra é feio, porque a gente é ensinado na escola e em casa que preta é coisa ruim e que nós somos descendentes de pessoas fracassadas, escravas. Analfabetas que não têm nada a dar. Ninguém sabe da história do povo negro. Existe história do povo negro sem o Brasil, não existe história do Brasil sem o povo negro. Brasil sem o povo negro. Né? Então, assim, as pessoas não entendem isso. E hoje a escola está trazendo outra versão, né, de que as religiões de matriz africana não são demoníacas. Né? Eu nunca vi uma religião de matriz africana pendurar ninguém num pau e tocar fogo na pessoa viva. O que é uma religião demoníaca? Diga aí. Simplesmente porque a pessoa não concorda com determinada coisa, simplesmente porque a pessoa tem uma habilidade diferente, vamos botar na fogueira e tocar fogo. Eu nunca vi religião nenhuma de matriz africana fazer isso. Nunca vi nenhuma religião de matriz africana
coordenar estupro coletivo para purificar. Eu nunca vi religião de matriz africana pactuar com assassinatos, estupros, com barbaridades. Então, assim, a gente tem que parar para pensar um pouco. As coisas a gente recebe, mas a gente tem que aprender a digerir, perguntar por quê, né? Buscar, estudar, saber. Então, assim, sabe, gente, a via principal é a educação. A gente tem que ter muita atenção com a linguagem, que a nossa linguagem é criada para invisibilizar o feminino, para destruir o feminino. Tudo é assim, mas são as regras de português. E aí eu pergunto, quem fez essas regras? Quem fez essas regras? Né? Então é isso que eu queria acrescentar. Tem alguma pergunta por aí? Muito bom. Teve uma pergunta, se vocês conseguirem responder bem breve, eu faço, porque a gente está com um tempinho bem em cima. Será que vocês conseguem? Foi a pergunta da Jace. A pergunta é: a falta de acolhimento nas delegacias podem ser um dos fatores da grande maioria das mulheres não formalizarem denúncias de violência doméstica? Olha, a falta de acolhimento não só das delegacias, mas a falta de acolhimento da pauta, né, da violência contra a mulher, da família, da sociedade, de todos e todas. Se lembrem que quem compõe as delegacias são pessoas, seres humanos. Então, eu volto para a fala anterior. Toda categoria profissional, todo lugar, toda religião tem gente boa e gente ruim. Tem pessoas que evoluem e pessoas que parecem que estão na idade da pedra lascada. Então, a gente não pode, assim... Nós temos muitas coisas que precisamos melhorar, mas nós também já caminhamos muito. Então, muitas coisas fazem com que uma mulher tenha dificuldade de denunciar. A falta de apoio da família, a falta de apoio da vizinhança, da sociedade, do trabalho, das pessoas do trabalho que sabem, a falta de efetividade das políticas públicas, a ausência do Estado, o julgamento social, muita coisa faz uma mulher voltar. A concepção que ela tem, né, de que mulher tem que aguentar tudo, de que a mulher sábia edifica sua casa sozinha, que isso não tem escrito em lugar nenhum, que tiram do contexto, né? Você vê lá, a mulher sabe, edifica sua casa, lê o resto, vai para o versículo 16 e veja o complemento. Então, as pessoas têm que parar de ler as coisas, né, separadas. Então, quando a mulher tem uma concepção de que a culpa é dela, de que ela tem vergonha, ela tem medo, porque quando a vergonha deveria ser do autor dos crimes. Então, são várias coisas, não só o acolhimento da delegacia, que faz com que a mulher volte atrás, mas, sobretudo, o apoio familiar, sabe? O apoio familiar, eu sempre digo, olha, gente, o lar tem que ser um lugar de afeto e respeito. É a base de tudo. Tanto para lhe impulsionar, como para lhe enterrar, literalmente. Então, quando você tem uma família que lhe apoia, que você sente que está ali, mesmo que não tenha dinheiro, sabe? Mas que você sabe onde pode procurar ajuda, que aquelas pessoas que estão do seu lado, que elas vão lhe entender, que elas não vão lhe culpabilizar e vão perguntar, mas o que foi que você fez? Mas isso é errado. E não vão estar ali fechados com você, pelo menos dentro de casa, ali, e aguentando, para você aguentar as pressões de fora, tudo isso fica mais fácil. Então, eu digo a vocês que antes da gente se preocupar, sabe? Que sim, tem muita falta de acolhimento, tem muita violência institucional, não só em delegacias, que, como eu acabei de dizer a vocês, né, são pessoas que compõem esses setores. Tem pessoas maravilhosas trabalhando muito bem, como tem pessoas que não estão no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, na Advocacia, na Assistência Social, na Psicologia. Em todo lugar tem gente trabalhando direito, gente trabalhando errado. Mas, sobretudo, a falta de acolhimento dentro da família, no meu ponto de vista, é quem mais mata as mulheres, a falta de acolhimento dentro das religiões e de ela se perceber enquanto ser humano digna de direitos. Então, eu penso que é assim. Só contribuindo aí, mas também não vou alongar muito no horário, resumindo em o julgamento. A mulher é julgada antes mesmo dela se colocar o que aconteceu, qual foi a violência que ela sofreu. O fato de ser mulher já é um peso. O fato de ser mulher numa sociedade machista é um peso maior ainda. Então, a mulher abrir a boca
Tipo, hoje, doutora Valdilene falar isso, e eu falar isso, e falar a forma de educação para meninos e meninas, para trans, para cis, para quem... Pode ter certeza, muita gente aí, eu estou vendo aqui que tem 14 participantes, estão do outro lado e falando assim, mas na minha casa, pronto. Então, a pergunta é, o que vocês querem mudar? Vocês querem realmente mudar? E até onde vocês conseguem mudar? Porque, como o Valdilene acabou de posicionar, não é o padre, ou a religião católica, ou o candomblé, ou o preto, ou branco, azul, amarelo, que comete o crime. É o ser sem caráter. É aquele que tem essa ânsia e a gente não sabe todo um histórico. Então, não é justificativa para cometimento de crimes, não. Mas, antes de julgar a religião do outro, a cor do outro, o sexo do outro, se julgue o fato, se julgue o ato e se apure efetivamente. Porque julgamento para a mulher, ela já chega vítima e sai culpada. Então é isso. Queria agradecer vocês, foi muito bom essa roda de conversa, foi muito informativa, então a gente agradece muito o tempinho de vocês. Como eu falei, né, vai ser gravado, então posteriormente as pessoas vão estar assistindo depois. Teve essa pergunta da Zeice, e eu só queria agradecer mesmo, foi muito bom, eu gostei muito de algumas informações que eu não tive também, a questão de sair da caixinha também é essencial, então muito obrigada por esse tempinho. Então, eu só queria encerrar agradecendo a vocês mais uma vez e deixar aqui o número do contato do Instituto Ressurgir Sergipe, porque se vocês souberem de alguma mulher que está precisando de orientação, a gente orienta, informa, encaminha. Inclusive, os maiores problemas que nós temos hoje é a falta de informação. Então, o telefone do Instituto Ressurgir Sergipe é o 799-8852-1850. 799-8852-1850. Mesmo que você seja de outro estado, mas se você quiser informação nessa pauta de violência de gênero, pode entrar em contato com a gente, que a gente lhe dá a informação e faz os encaminhamentos necessários. Muito obrigada, hein? Perfeito. Eu quero também aqui agradecer, né, o convite aí dos Engenheiros Sem Fronteiras. Para mim foi uma honra estar com vocês, foi muito gostoso estar conversando aqui. E deixar o contato, se alguém quiser, tiver interesse em material para saber mais sobre a diversidade, mais sobre essa questão de gênero e como lidar, eu vou deixar para vocês o meu IG do Instagram e meu número. Meu IG é adv.maristelasantos, adv.maristelasantos, e meu telefone, que pode pedir pelo Zap, eu mando para vocês material, porque informação a gente dissemina trabalhada. Então, 79981120373. À disposição de vocês e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Boa tarde.